Bom dia a todos. Já peço desculpa a você, munícipe de casa, pelo nosso atraso de 14 minutos. Pauta Gestão 2023, 23 de junho de 2022, 10 horas 14 minutos. Sétima audiência pública da Câmara Municipal de Santa Luzia. Assunto LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Peço a todos que fiquem de pé. Por favor. Como estou sozinho aqui na frente, sem ninguém próximo de mim, vou tirar a máscara, tá? Em nome de Deus e da padroeira de Santa Luzia, eu, vereador Gleison Johnny, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas da Câmara Municipal de Santa Luzia, declaro aberta a 7ª audiência pública da Câmara Municipal de Santa Luzia. Pode se assentar. Cumprimento as autoridades, nobres pares, imprensa local, a todos que participam dessa reunião e o público munícipe de Santa Luzia, um bom dia especial a você, que é o mais importante de todos. Nomeio como relator o nobre vereador André Leite. Vereador, até o momento tem alguma correspondência? Senhor presidente, bom dia aos demais colegas vereadores que fazem presente, bom dia ao executivo, bom dia aos eventuais dessa casa e também o povo que nos assiste nessa manhã de quinta-feira. Senhor presidente, primeiramente fico lisonjeado pelo convite aí de ser relator dessa nobre audiência e no presente momento, até agora, nenhuma correspondência não. Para quem não sabe, o nobre relator André Leite, ele de próprio punho faz suas atas, sempre me inspirou aqui dentro da casa, me explicou a primeira palavra que eu aprendi aqui dentro da Casa Legislativa, que é a dispensa de intertício. Para quem não sabe de casa, vale relembrar, é a distância entre dois pontos, reduzida. Aí fica se tornando somente uma. Isso a grosso modo. Não é isso, André? Obrigado, viu, André? Queria convidar para compor a mesa os representantes do executivo que explanarão para a gente a LDO. André, Lelei. Senta aí, menina. Você ficar vista hoje. Vê se dá para sair. Faz favor. Fica nada. Eu vou dar seguimento a um protocolo que a gente tem da casa, mas primeiramente, para o público de casa que não conhece vocês, se puder, pelas meninas primeiro, né? O nome da moça lá, fazendo favor. Tatiana. Para quem não sabe, é Márcia Carlota. Agora os meninos da prefeitura. Que é a Cristina. A Cristina também está aqui sentada. Desculpa, Cristina. Senta aqui do lado. Dá para colocar uma cadeira para ela aqui, Gilmara? Fazendo favor? Ronaldinho. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Cristina. Eu trabalho na Secretaria Municipal de Educação com a execução orçamentária, planejamento orçamentário. E atualmente nós estamos
trabalhando nesse projeto, né, a execução da Lei de Diretrizes Orçamentárias junto à Secretaria Municipal de Finanças. Prazer. Cristina, por favor. Agora tem um local aqui na mesa, por favor. Para quem não sabe, essa menina aqui também é a Gilmara, que nos ajuda aqui dentro da Casa Legislativa. Essa audiência foi marcada pela Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, com o intuito de debater com os órgãos, autoridades competentes e a população sobre o projeto de lei 098/2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023, ou seja, do ano que vem, e de outras providências. Vou fazer um pequeno pronunciamento aqui, sempre gosto de fazer, tanto no começo quanto no final, para tentar inspirar as pessoas, tá? 2 diretrizes devem se impor em um ambiente de administração pública responsável: planejamento e austeridade. Para iniciarmos as discussões, passarei a palavra para os representantes do Executivo, logo após o plenário e o público presente. Nessa ordem, pelo tempo máximo de 3 minutos, podendo se estender por mais 3, a depender do assunto e a necessidade. Contudo, no decorrer da explanação, se houver alguma dúvida, os vereadores presentes, a qual já agradeço o Vaguinho aqui, agora acabou de chegar, Paulo Pretão e o Lelei da Autoescola, poderão questionar, manifestando questão de ordem, em caso de alguma dúvida. Passo, então, a palavra para os representantes. Qual será o primeiro a nos agraciar? Gleuber, por favor. Bom dia a todos, bom dia ao público presente, né, vereadores. Prazer, novamente, né, estarmos aqui discutindo sobre a LDO. Estamos aqui, né, a Secretaria de Finanças, de Educação, né, o Dr. Matheus também da Procuradoria, para nos dar o suporte caso necessário, né? E dizer que é um prazer para a gente estar aqui mais uma vez discutindo isso. Aí a Tatiana também, né, que é contadora também, lá da Finanças. Ô Gleuber, só um minutinho. Sim. Eu não sei se vocês vieram preparados, se não, eu peço à Câmara Legislativa, que nós estamos dentro de uma portaria 55 é 155 ou 55? 155/2022, que exige máscara, obrigatoriedade aqui dentro da casa. Eu peço os que estão sem falar para colocar, e o senhor mesmo, quando for falar agora, pode ficar sem. Sim. Mas o restante, os nobres pares, por presente, por favor. Vamos respeitar os protocolos. Vamos respeitar os protocolos sanitários e a portaria da casa. Por favor, Ok. Seu Gleuber, pode dar continuidade. E só para iniciar, né, para quem não conhece, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela vem para poder dar as diretrizes da criação e elaboração do orçamento para 2023, né? Ela traz aí todas as normas e legislação vigente para a construção do orçamento, em questão de metas e prioridades, né, alguns pontos relevantes, como gasto com pessoal, como a dívida do município, como as emendas impositivas e os anexos, né, onde a gente traz aí, de acordo com o que foi executado em 2021, né, a previsão para o orçamento de 2023. É claro que isso pode mudar ao decorrer do ano, uma vez que, quando a gente faz a LDO, que antes a gente tinha que entregar no dia 15 de abril, agora 15 de maio, conforme a alteração do ano passado, né, na lei orgânica. Então, a gente pega tudo por base do ano anterior, né? Mas, ao decorrer do ano, como a gente faz por preços, né, de mercado e preços constantes, né, da economia, mais o orçamento, né, da União e do Estado, então isso tudo pode alterar no nosso orçamento também, principalmente nas transferências correntes, né, e voluntárias. Isso faz com que altere o valor do orçamento, que é claro que a gente já estamos fazendo esse estudo,
já para apresentar o orçamento em setembro, né? Que a gente tem que entregar até dia 30 de setembro. E, com certeza, consequentemente, o PPA, né, que a gente precisa alterar também, uma vez que quando a gente faz o orçamento, o PPA, quando foi feito no ano passado, para 4 anos, e a gente faz a revisão dele anualmente, uma vez que o orçamento ele altera. Sem cortar, Vossa Senhor, mas já cortando, para o público de casa, PPA. É o plano plurianual, isso, que é, ele estima as metas e prioridades da administração por 4 anos, né? São os 3 anos no caso atual, governo, né? E o primeiro ano do governo, ou do prefeito subsequente, né? E aí, nessas metas e prioridades que são construídas no PPA, de 4 anos, o orçamento ele vem exatamente quantificando ou valorizando essas metas anualmente, dentro do PPA. Como o nosso PPA é 2022 e 2025, né? Então, o orçamento que a gente teve em 2022, que é o exercício, e a elaboração dele, do orçamento 2023, com a alteração do PPA para 2023. Não sei se você conseguiu entender o raciocínio aí. Então, em relação ao projeto, a gente não teve tantas modificações, apesar de que a LDO, tirando os anexos, a questão de estrutura do município, como não tem alteração, então a gente também não modifica muita coisa da estrutura do orçamento também não, de como é construído, né? Até porque a gente segue normatizações aí do STN e do Tribunal de Contas. Então, não teve tantas alterações na estrutura, né? Em relação às emendas impositivas, que é a seção 2 que está na lei, ela permanece conforme foi feito o ano anterior, né, que está em execução esse ano, com os prazos que o município, tanto esta casa quanto o executivo, precisa obedecer, no caso das emendas impositivas, né, das indicações das emendas, na questão de devolutiva, se ela é exequível ou não, isso permanece conforme o ano anterior. Aproveitando aí, uma dúvida, uma questão de ordem no caso, quando vocês sugerem para a gente um valor de uma emenda impositiva, que os vereadores todos têm interesse nisso, e coloca lá que o valor dela é R$17 mil, e quando a gente vai fazer a execução dela no ano seguinte, ela é 10 mil. Aí ela é feita por 10 mil. O que é feito com essa diferença? A gente colocou na emenda impositiva 17 mil e ela foi exequível por 10 mil. Eu acho que isso vai depender muito do tipo da emenda. Primeiro que o cálculo que é feito, né, é com base na receita corrente líquida. Então, como ela é estimada... Mas o que eu quero saber é o seguinte, essa diferença de 7 mil, ela volta para a caixinha ou ela vai para alguma coisa específica? Ela vai para alguma coisa específica. Ela tem que ser incorporada ali dentro do projeto de atividade. Se foi destinado os 17 mil da emenda impositiva, é esse o valor. Ela continua na secretaria? Ela continua na secretaria. Entendi. Ela continua na secretaria. Pode dar seguimento. O que pode depender aí é a questão do item, o que pode ser executado. Como a gente teve experiência esse ano, que teve algumas emendas que o valor, às vezes, estava acima e o projeto poderia ser executado com um valor mais baixo. Foi até feito contato com o vereador na época para que ele fizesse o ajuste aí na sua emenda, né? Porque às vezes coloca um valor superior, então um valor que está abaixo, que não dá para executar. E aí isso é colocado para o vereador para adequar aí a sua indicação. Então, tirando a minha dúvida aí, aconteceu uma emenda impositiva que eu sugeri de 17, passou para 10, a execução dela. Eu não posso fazer mais nada dentro desses 7 mil, aí é com a Secretaria de Obras, seria isso? Você pode, ou a Secretaria de Obras pode fazer a adequação disso em relação à sua indicação. Pois é, mas como ela é do ano passado, para esse ano, ela não entra mais. Não, ela não entra mais, mas ela pode ser modificada por projeto de lei, porque ela foi no projeto de lei o ano passado. Né? A sua emenda está no projeto de lei. Uhum. Projeto não, já é uma lei. Já né? é uma lei. Já é uma lei. Então tem que ter alteração da lei conforme o valor for modificado.
Ah, então o vereador teria direito, então, a fazer uma Isso. substituição no título, no texto, perdão, e lá no artigo que tiver ela aprovada e fazer ela ficar execuível em outra coisa. E outra coisa. Entendido. Quer dar continuidade a alguma coisa? Não, só ia Gleice, concluir. na realidade, isso aí sem ser votado na LOA, né, Gleu? Oi? Depois, Não, aí na LOA... Não, mas ela foi Do outro. votada no Ele já ano foi passado, votado porque ele no está ano sugerindo que a gente faça uma emenda nela nesse ano, no artigo. Por exemplo, Vossa Excelência aprovou a pavimentação de uma rua, e era 80 mil, e ela ficou por 60, quando você foi fazer a nota de empenho. Então, quer dizer que ficou 20 mil na sua emenda impositiva, de diferença de saldo líquido. aí ela pode ir para a próxima emenda. Não, aí nós vamos fazer aqui um projeto de lei, aprovando de novo na Casa Legislativa, mandando para a Secretaria de Obras, ou para o Executivo, né, melhor dizendo, e lá destinando esses 20 mil, porque ele está na caixinha lá sobrando. Que ele foi aprovado ano passado. É isso que O que tem que ser verificado é por que o valor foi modificado. O que acontece? Quando foi feita a indicação ano passado, nós temos algumas indicações que o preço ele vai variar. Então, pode ser que durante a licitação, o preço que foi na indicação ano passado não dê, que o município também tem que completar ou né, fazer ajuste dessa emenda. Né? Então, tem que ser verificado se a emenda hoje, por 10 mil, né, ela consegue ser executada, se realmente essa diferença aí não pode ser realocado, né, mas se realmente não vai fazer diferença, ou se essa emenda, às vezes, ficou até superior ao valor que foi indicado. Tem que ser verificado isso. Se caso foi feito 17 e conseguir executar por 10, essa diferença aí, né, tem que ser alocado em outro projeto. Mas como é indicação e é uma lei, então tem que ser modificado na lei, senão vai, né, se tornar... Deu para entender, André? Então quer Conseguiu dizer... entender? Eu entendi, bem claro. Foi bem claro. Quer dizer que quando eles falam assim, não, sobrou, ficou lá para a secretaria, não. Não. Né? Ela Não, está aprovada... Até porque as dotações orçamentárias de emenda, elas estão específicas no orçamento. Elas têm os códigos específicos. Então, exatamente para que eu não possa misturar com outro tipo de projeto, né, por ser emenda impositiva. E só completando aqui a explicação do Gleuber, lembrando que esse valor ele só pode ser realizado nesse exercício. Ele não pode passar para, né? Porque acho que era a dúvida do André, porque eu percebi, do vereador André, se ele poderia usar, o senhor pediu 17, utilizou 10, sobrou 7, se esses 7 mil passaria para 2023. Não, a lei orçamentária ela é de 1/1 a 31/12. Então, só lembrando que eu tenho que executar tudo dentro do exercício. Tá. Eu entendi. Dentro do exercício. O que eu estou questionando é o seguinte, eu destino uma emenda lá de 17 mil, ela vem dentro da LOA, do orçamento, tudo belezinha, vai ser execuível no ano seguinte, tudo ok. Isso. Aconteceu aqui uma catástrofe aqui que, graças a Deus, sobrou 7 mil, gastei só 10. Eu não consigo usar esses 7 mil na emenda ou para frente, não. Aí eu acredito que a prefeitura vai gastar em outra caixinha e tal, beleza. Só que dentro da Mas emenda, não vai gastar em outra caixinha, vai ser não... naquela mesma caixinha. Tá, agora, mas... o que a gente pode fazer, o que ele falou ali, é uma emenda dentro do projeto de lei. Porque, na verdade, Uma alteração, ele é um projeto... Desculpa. Ele é um projeto específico, né? Então, eu não vou dar esse valor em outro projeto. Ele é da emenda, né, da destinação do vereador. Então, esse valor que sobrou, eu não posso usar no exercício seguinte. Mas a gente, então, pode fazer, por exemplo... Aí tem que ser feita a realocação do recurso. Fala no microfone, por favor, não entendi. O que o pessoal está explicando aqui, eu estou entendendo, é que dá para usar numa outra indicação. Não é isso? Você vai ter que fazer a modificação da indicação. Mas como que eu vou fazer a modificação, sendo que ela já foi até executada? Parte dela. Mas aí... Mas o exercício... Aí é que vem a diferença. A lei que foi votada da emenda impositiva ano passado, ela está vigorando em 2022. Entendeu? Se você faz uma indicação que é esse valor para fazer aquilo e sobrou dentro daquele projeto valor, automaticamente na lei eu cumpri a lei dentro do que foi da indicação, mas eu tenho um valor ali que está sobrando, que o vereador
como a indicação é dele, o valor foi destinado para ele, ele pode realocar aquele valor dentro de uma outra indicação. Entendeu? André, está bem claro. A gente tem que fazer uma modificação na lei desse ano, que ela é execuível esse ano. Não é isso, Cláudio? Isso, lembrando, na modificação na lei. Na lei. Na a gente, lei. A gente tem que sentar com a procuradoria da casa, ver todos os vereadores, ver as notas de empenho, viu, André? Ver as notas de empenho. Se foi a maior, se foi maior, melhor dizendo, perdoe, não sei como que fez a prefeitura para fazer aquela emenda, ou se foi ela de devolução, né? Devolutiva por causa do valor. Mas se ela foi empenhada num valor menor do valor aplicado de impositiva, a gente tem que chamar a procuradoria aqui, falar com a Rose, com o doutor Guilherme, para eles poderem fazer a substituição, para a gente poder aplicar essa mesma verba. Porque ela é a impositiva do vereador. Não é isso, Bruno? Ou seja, pois é, mas por isso a importância da audiência pública. A gente está tomando conhecimento aqui agora, porque eu escutei durante o ano. Não, você não tem direito, é só 17. É só de... Tem algum microfone ligado aí que interfere? Questão de ordem depois, senhor presidente. Claro, meu amigo. Oi, ei, deu? Eu até perdi um pouquinho do raciocínio aqui. Vossa Excelência está com a palavra, Henri, e depois eu tento voltar no raciocínio, André. Sim. Perdendo. Primeiramente, bom dia aos vereadores, bom dia todo representante do Executivo, bom dia à secretária de Finanças, Márcia, bom dia a todos. Pelo que eu estou entendendo aqui da discussão, cheguei aqui agora, mas pelo que estava debatendo, era se a gente indicasse uma emenda impositiva e ela fosse aplicada sobre alguma coisa, vamos supor, a gente indicou 30 mil e para executar o serviço custou 20, sobrou 10. A gente podia pegar esses 10 e realocar para outro tipo de emenda, só que não tem como fazer, porque como já foi destinado, não dá para fazer mais, a gente vai ter que fazer tipo uma adequação na lei, né, para o valor que sobrar, destinar para outro local. Mas, Henri, o que ele falou aqui é o seguinte, que a gente tem que fazer uma substituição no projeto de lei Sim. anterior, uma emenda. É a alteração na emenda do projeto de lei Alteração original. dentro do projeto de Sim. lei. Destinando, Isso eu relocando entendi, aquela só que eu- verba na mesma Só que eu secretaria. estava conversando com o André, eu penso o seguinte, dependendo da emenda, por quê? O que foi orientado para nós quando a gente fez a emenda positiva para esse ano, dependendo do serviço que for feito, era sempre indicasse um pouco maior, que como que é para o ano subsequente, às vezes os valores não compatiam com o valor original. Então, supor, por exemplo, assim, o pessoal indica para fazer um quebra-mola. Hoje, atualmente, está para fazer um quebra-mola é 20 mil, mas ano que vem está custando 25, 30. Então, o que foi orientado para nós fazer do ano passado para esse é sempre indicar um pouco a mais, porque o valor sempre muda no valor final. A não ser se for até para comprar veículo, como que a minha emenda foi para comprar veículo para saúde, foi a mesma coisa, indica um pouco a mais, porque quando for executar como que é para o próximo ano, o valor pode ser um pouquinho a mais. Mas a ideia do vereador também é super pertinente também. Pode ter aumento, como também não pode ter aumento. E é bom a gente já estar inserido na própria lei da emenda impositiva, se sobrar um restante, a gente poder destinar para outro local, ou fazer outra coisa, ou juntar tudo e fazer uma nova obra também. Acho muito pertinente a ideia do vereador. Não, eu entendi. Foi até interessante, porque eu não tinha nem pensado nisso, e também eu acredito que nem vai sobrar dinheiro, porque ali, na maioria das vezes, a prefeitura entra com a contrapartida para fazer a emenda, para executar a emenda. Mas foi uma bola interessante que foi levantada aí, porque a gente não tinha pensado nisso. Melhor coisa é a gente sentar com o Moura para definir a situação. Pelo que eu entendi, vai ter que entrar com a modificação na lei orgânica. Não, na lei orgânica não. Na lei do orçamento do ano passado. Na lei das indicações que vocês fizeram. Aquela lei que foi votada das indicações. Só na parte da impositiva, André. Da emenda impositiva. Na lei orgânica não. Porque as indicações do ano passado foram apresentadas aqui e foram aprovadas. Foram. Aquilo ali vira lei, né? Foi feita uma lei de todas as indicações de todos os vereadores, não foi? É essa lei que precisa ser modificada. Entendi. Questão de ordem, presidente. Fala, Vossa Excelência, primo, também conhecido como Lei do Salão. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Gleuben, todos aí. Ô, Gleuben, deixa eu te fazer uma pergunta. Há uma possibilidade também de, além de fazer essa adequação,
caso sobre, vamos pôr, igual o vereador Henrique acabou de falar, uma obra de 30 mil, a gente mandou emenda de 30 mil, gastou 20, sobrou 10. Pode fazer também adequação para quê? Talvez não se gaste neste ano, mas talvez sobrar uma caixinha para o próximo ano, aumentar a emenda impositiva, esse que sobrou, esses 10 mil, poder aumentar na sua emenda do próximo ano? Há essa possibilidade também ou não? Eu acredito que não, mas eu vou ter que verificar isso, não sei se o Dr. Matheus ali sabe também. Eu não vejo essa possibilidade, não. O orçamento ele é anual mesmo. Então, ele tem que ser executado naquele ano. No caso, nesse outro caso que a gente estava falando, de sobrar o recurso, esse saldo orçamentário, ele foi vinculado por lei a determinada ação. Então, você não consegue utilizá-lo de outra forma, só por meio de uma alteração na LOA. Aí, por isso que é o que o Gleuber colocou, fazendo um projeto de lei, voltando aqui para casa, redefinir a utilização daquele recurso. Que qualquer remanejamento de recurso, ele depende de autorização legislativa. Então, para a gente fazer esse remanejamento, vocês precisariam novamente autorizar. Uma outra dúvida também. Vamos dar um outro exemplo. Às vezes, eu mandei uma emenda de 30 mil, o valor ficou um pouco maior, ficou 40 mil reais. Aí houve a contrapartida da prefeitura. Isso pode haver também alguma mudança nisso aí ou não? Não altera nada, né? Ah, não, então tá bom. Dando seguimento aqui, vai aparecendo as dúvidas, a gente vai tentando sanar. O artigo 16, não sei quem pode responder. No 4º e no 5º, vocês falam em suspender temporariamente pagamento de hora extras, ressalvas, e suspender também temporariamente pagamento de pecúnia de abono de 13º, 1/3 de férias. O que quer dizer isso e por que vocês estão propondo isso aqui, suspender? O artigo 16 aqui, ele vem em complemento ao artigo 15, né? Justamente, Então, ele está ligado às hipóteses de limitação de empenho, que tem, durante a execução orçamentária, quando se verifica que arrecadou-se menos do que se esperava, se havia planejado, você tem a hipótese de limitação do empenho. E aí o artigo 16 aqui vai dizer, nesse caso, ocorrendo esse caso, quais são, por ordem aqui, os montantes que vão ser reduzidos e contingenciados. Então, é para dar essa diretriz mesmo. Mas quem que seria essas pessoas atingidas aqui? Oi, desculpa. Quem que seria essas pessoas sobre o pagamento suspenso? Não, é porque é o seguinte, a limitação de empenho, quando você está no contingenciamento, ou seja, ou essa hipótese, no caso da arrecadação seja menor, né? E as suas despesas que você tem contínua, a primeira coisa que a gente tem que garantir é o pagamento de pessoal, a folha de pagamento. Tá, mas aqui esses itens está falando suspender? Não, aí a suspensão aqui é de hora extra, de 1/3 de férias. Mas né? 1/3 de férias é direito adquirido? Ele é direito adquirido, ele não vai deixar de pagar, ele não vai deixar de receber, ele só não vai receber naquele momento. Naquele momento que for solicitado, no caso, pelo funcionário, alguma aqui coisa então do um tipo. servidor, então Isso corre aqui, risco. só que quando o município ele entra em reserva, em limitação de empenho, né, você tem que fazer as obrigações no sentido de funcionamento da máquina pública, né? Igual a pandemia, só dar um exemplo, igual a pandemia. A pandemia foi a mesma, só para entender. A pandemia também teve a limitação de empenho, né? Foi principalmente extraordinária, né? A gente acompanhou aí no estado que fez o quê? Não pagou nem férias, nem férias prêmio, nem o aumento, nada disso. Para ser recuperado depois, porque durante a pandemia a arrecadação está sendo tudo voltado para a saúde. Eu concordo com toda a sua fala, mas quando você mexe com o salário de um servidor, eu acho que vocês deviam rever esse artigo. Porque você pode suspender qualquer coisa, menos do que a pessoa tem direito. Mas o artigo, ele diz que a suspensão ela é temporariamente,
Não é Tá, ele mas perde vamos- o direito. mas É você- você vai apurar a minha receita e despesa, porque não tem como eu fazer entendi, o pagamento se eu não mas, tenho a receita. Mas vamos lá. A pessoa trabalha o ano inteiro, ela adquiriu aquele direito, porque ela trabalhou 12 meses, independente do mês que ela entre. Aí ela vai ser penalizada, ficar sem receber um salário dela, contando Não, na verdade. salário, entre aspas, o 13º, um terço de férias, isso é salário. É um direito adquirido. Sim. Eu acho que vocês deviam rever, pelo menos essa parte, é rever mesmo, estou falando sério. Porque ninguém quer chegar no final do mês, está programando aqui 12 meses, e um prestador de serviço recebeu lá, que foi empenhado, ele é a prioridade, e o funcionário não é. É isso que eu quero. Aqui, se coloque também no lugar. Sim, que, sim. que mas todos eu quero nós só explicar é aplicar para todos. Um exemplo. Mas aqui agora, se você, dá o abono- você trabalha 12 meses, programa uma viagem, um casamento, um aniversário do seu filho. Aí chega naquele mês, você não vai receber, temporariamente você está suspenso. Então você acaba perdendo algumas benesses do seu dia a dia, de sua convivência social. Vamos dizer, um batizado do seu filho. Vai acontecer naquele mês que você vai receber um terço de férias. Você está contando com aquele dinheiro. Você está fora disso, porque talvez você não vai receber. Eu só estou preocupado com o lado social do trabalhador, que exerceu sua função, né, Henry? Durante os meses, nós debatemos isso aqui, inclusive essa semana, com várias controvérsias da IDDS, atrasando pagamento. Imagina o funcionário que vê um artigo desse ser aprovado aqui pela Câmara e depois, lá na frente, ele não recebe por qualquer motivo que vocês alegaram aqui anteriormente no artigo todo. Eu acho que devia rever, porque salário, gente, é coisa sagrada. É sagrado. Na verdade, a limitação de empenho, ela já vem preconizada, inclusive, na Lei Complementar 101. A gente precisa colocar ela na LDO. Isso já é um instrumento que a gente precisa colocar no caso de precaução mesmo, quando o município está numa limitação, seja ela por uma catástrofe ou por uma pandemia, na situação emergencial. Tanto é que se fala, não pode adquirir bens, não pode iniciar obras, você tem que paralisar determinadas coisas até que tudo volte ao normal. O funcionário ele não vai deixar de receber o salário dele normal, nem o 13º. O que vai ser adiado, o pagamento, no caso de férias prêmio, ou um terço de férias no caso de férias, algo do tipo. Isso é normal de acontecer quando você tem qualquer tipo de emergência. A limitação de empenho ela já traz isso, igual está aqui na Lei Complementar 101, né? Que fala até do inciso do artigo 31, que vem falando sobre isso. Só um minutinho. A gente está com um probleminha técnico ali. E infelizmente, pedir à Casa Legislativa para dar uma olhada nesse som de uma vez por todas. Nós estamos transmitindo ao vivo, pedimos desculpa a você de casa por essa falha técnica. A gente quer um serviço de qualidade para chegar a você, que afinal de contas, quem paga essa transmissão aqui é você, munícipe que está em casa, e todos nós que estamos aqui sentados. Então a gente pede uma qualidade melhor de som. Eu não sei se no Facebook deve estar saindo esse chiado aí. Com certeza ali o nosso técnico está falando que sim. Eu não acredito que seja o microfone não, viu, Gilmar? Eu acho que a gente tocou num assunto sagrado, que é o salário, e começaram os hackers. Mas agora eu acho que está faltando é tirar um pouquinho de grave aí, um pouquinho de médio. Novamente pedimos desculpas você de casa. Pretão, Paulo Pretão. O meu aqui tá tranquilo, toda hora que eu tô me dando aqui.
Ei. O meu tá faltando só... o meu tá chegando o retorno, tá chegando tudo, viu, Ronaldinho? A voz é a mesma. Pode dar seguimento aí? Pessoal da técnica aí? Tranquilo, relator? André Leite, tudo certo? Podemos dar seguimento? Lelei da autoescola, Cristiano Matos, o Henry. Lelei do salão, podemos dar seguimento? Voltando então aqui, sendo redundante, atrás, complete, por favor. Igual a gente estava falando aqui para você de casa, a audiência é rotativa, a gente sabe, e acompanha a gente também, a imprensa. É a imprensa depois que pega esses pontos e fala. Eu estou lendo agora aqui, mas eu queria, se pudesse, né? Assim, Kleuber. Rever-se, sabe por quê? A vida social do ser humano, ela é tão breve, passa tão rápido, que às vezes a gente aprova aqui, porque vai aprovar. As emendas impositivas vão ser aprovadas, que a gente vai passar com secretarias antes, igual fizemos ano passado, tudo bonitinho, certinho. Mas quando você fala no trabalhador, aquele trabalhador que recebe R$ 1.300, R$ 1.212, salário mínimo, então ele fica contando com a vida social dele, fazer um churrasquinho naquela férias dele. Que ele não teve oportunidade de hora nenhuma, que não sobrou. E mesmo que a cidade esteja em estado de emergência, nós temos outros caminhos, que é governo federal, estadual, e por aí vai. Por isso, Pode continuar. posso completar aqui? Por isso que lá no artigo 15, ele fala, no caso da limitação de empenho, movimentações financeiras de que trata, né, o caput do artigo, buscar-se-á preservar as despesas abaixo. Primeira delas, com o pessoal e cargos sociais. Segundo, né, pagamento da dívida, conservação do patrimônio, mantida os recursos com Fundeb e SUS, transporte e merenda escolar. Então, a primeira coisa que a gente tem que buscar é isso aqui. No caso de entrar no artigo 15, que é na questão da limitação de empenho, vem os critérios do artigo 16. Tanto é que a primeira delas, não adquirir bens imóveis ou desapropriação, não iniciar obras ou instalações, não adquirir equipamento e material permanente, isso tem que ser obedecido. Lá depois é que vem, no caso disso tudo for feito e não conseguir o equilíbrio aí financeiro, é que você vem lá no inciso 5, né? Suspender temporariamente o pagamento de pecúnia de abono de um terço de férias. Mas isso é lá depois. No artigo 15, né, ele vem falando dos critérios. A primeira coisa que você precisa manter. O primeiro delas é o pessoal em cargo social. Pois é, mas igual está escrito aqui, voltando de novo, vou bater na tecla aqui e defender. Suspender temporariamente o pagamento em pecúnia de horas extras, ressalvas aos destinos do setor de limpeza e saúde. Olha a classe que eu acabei de falar, o valor deles. Se você for colocar eles numa cadeia empregatícia, a saúde é prioridade. Sim. A limpeza também. Sim. Essas pessoas ficarem sem receber. Desculpa. E depois completa no 5º. Está ressalvando essas pessoas. Não, está ressalvadas. Tá, Ressalvadas. eu estou só falando que vai suspender, gente. A primeira palavra está escrito suspender. Não, ressalvadas os destinados ao setor de limpeza e saúde. Eles estão garantidos. Tá. E suspender de quem, então, aqui no caso? Dos outros da administração, se precisar. Aqui esses estão ressalvadas. No caso, vai suspender temporariamente o pagamento em pecúnia de horas extras, ressalvadas os destinados ao setor de limpeza e saúde. Então, os deles estão garantidos. Aí no 5º entra para todos. No 5º entra para todos. Que é um terço de férias. Mas é um terço de férias, temporariamente. Só que lembrando que, para que a gente chegue nessa parte, até porque no orçamento, deixar bem claro, a gente sempre garante o pagamento da folha, do orçamentário. E o financeiro
Também, porque a primeira coisa que a gente tem que obedecer é o pagamento de pessoal em cargos, né? Para se chegar nisso daqui, automaticamente o município ele tem que parar com todas as outras coisas. Fornecedores, dependendo do fornecedor, é claro, porque não são todos, né? Tem fornecedor de saúde que você não pode deixar de fornecer oxigênio, você não pode deixar de matéria-prima, né? Mas tem outros fornecedores, né? Às vezes o material de escritório, às vezes o material de limpeza que você consegue suspender antes desses serviços. Né? Obras que você vai ter que suspender caso você não tenha o recurso de outra esfera, seja estadual ou federal, né? Que você for mexer ali no recurso próprio. O que acontece? Quando você entra, nesse caso aqui, na situação de emergência, igual foi lembrado aí, automaticamente a gente sempre busca, primeiro o executivo busca o quê? O Estado, busca o recurso federal, né? Para poder sanar aquela pendência ali. O pessoal é que mantém a máquina funcionando, né? Então você não vai suspender o salário dele ali. Ao contrário, a gente precisa garantir exatamente isso. Isso é no caso muito extremo de acontecer isso. Só que isso daqui já vem lá na Lei Complementar 101. A gente só transfere da lei para a nossa lei, porque a gente precisa transferir, porque a gente tem que obedecer na construção da LDO e do orçamento sobre a limitação de empenho. A gente tem que ter um artigo versando sobre isso, sobre a limitação de empenho no caso do município passar por algum problema financeiro, né? Só que o pagamento de pessoal, ele acontece. Igual deu o exemplo aqui da pandemia, o Estado fez isso, ele fez a limitação de empenho, garantiu a folha e suspendeu, no caso da educação, que muitos professores ficaram, né, um ano lá em casa até ter aula online, né, suspendeu o pagamento de férias, de 1/3 de férias e do quinquênio, né? Todo mundo acompanhou isso daí, que retomou tem pouco tempo que foi retomada a contagem de novo e os pagamentos passados a pandemia, já que a gente estava todo mundo em emergência, né? E isso aí, na lei de limitação do Estado, estava preconizado isso lá, que já vem da Lei Complementar 101. Então é só para deixar claro que para se chegar nessa situação, tem que ser verificado tudo isso aqui primeiro, antes de se deixar de pagar salário. Só que o salário, até o próprio governo, até a própria transferência que a gente tem, que já mantém muitos dos salários do executivo, tipo saúde, tipo educação, que a gente recebe Fundeb, saúde que tem transferências do SUS, né? Isso daí não vai afetar. O que afeta, normalmente, é a parte administrativa, né? Que é de recurso próprio. Né? Mas a gente também tem as outras receitas de IPTU, de taxas, de tudo isso. É questão de equilíbrio financeiro. Isso tem que deixar claro aqui. Mas em momento algum, no caso, o funcionalismo vai deixar de receber seu salário por causa da limitação de empenho, não. Até porque está garantido em lei que ele precisa ser pago. Você falou em quinquênio aí, eu antes de me tornar cargo eletivo aqui na Câmara Municipal, eu recebia muita gente falando assim, ô Gleice, você tem IPTU para pagar aí? Que eu quero pagar com minhas férias lá, meu quinquênio, não sei se a Márcia pode explicar isso melhor. Eu recebia, eu falava, não, eu já paguei, eu pago sempre à vista, graças a Deus e tal, mas eu já paguei. Ah não, eles não pagam para a gente, eles só fazem débitos que a gente tem com o executivo, aí eles abatem. Procede isso ou não? Dos valores que eles têm para receber de férias de quinquênios, férias prêmio, por que ela não é paga? Por que ele tem que fazer um abatimento de tributos, essas coisas? Eu falo porque eu fiz, tá, gente? Eu não sei, eu não tenho a lei no município onde eu posso deduzir o meu IPTU e pagar com as minhas férias prêmio. Mas por que a prefeitura não paga ele em dinheiro, em espécie? Aí é questão de gestão política, eu não sei te falar. O recurso financeiro, você fala férias prêmio, né? Aí eu não sei te falar. Agora a gente tem o direito de pagar o IPTU e usar as férias prêmio. Isso eu já fiz. Entendeu? Não, muitos funcionários vêm procurar. Agora, receber as férias prêmios, aí é questão de gestão, eu não sei te falar. Então fica a cargo do Poder Executivo querer pagar ou não? Não, aí eu não sei
confirmar isso para Mas você. Você o querer funcionário ou vai não. lá e abate através de IPTU, outras guias lá de ISS que for, de serviço prestado. E excesso também eu não sei. te Então falar. procede o que eles me falavam. Só IPTU. Ô, Matheus, sobre Só IPTU. lei Essa parte da legislação eu nunca trabalhei não, assim, mas no caso teria que haver uma previsão legal para que as férias prêmio fossem pagas em pecúnia. Ou, por exemplo, eu fui servidor do Estado, lá as férias prêmio são só gozadas, você não pode receber em pecúnia. Só no caso de você ser exonerado e ficar com o saldo lá, aí você pode pedir essa conversão, mas também eles não aceitam, isso aí vai judicializar e... Então, eu não sei se em Santa Luzia existe essa previsão do recebimento em pecúnia das férias prêmio. Provavelmente o que existe é essa possibilidade de abater em tributos, é por isso que te ofereceram essa alternativa, mas teria que verificar mesmo se existe essa previsão. aposentei, eu recebi minhas férias prêmio. No meu acerto, todos. que eu Sim, tive então direito. já vai caber para casa aqui. Vou até designar o Vaguinho Golo-Golo que está aqui, ó. Fazer a indicação lá dentro do seu gabinete lá, Vaguinho. Um anteprojeto, como diz o André Leite, uma indicação de luxo do pagamento, que vai ter que ser anteprojeto, porque projeto de lei vai ser vetado lá embaixo, que é competência deles, do executivo, ou seja, do político querer pagar ou não. E é um direito da pessoa, né, que ela adquiriu, né, Márcia? A férias prêmio é um direito. Ela tem que esperar 30 anos, ou então pagar o IPTU, acaba forçando uma venda casada. Isso é uma venda casada. Você vem cá e traz seu IPTU aqui, que a gente abate na sua férias prêmio. Isso é crime para mim. Isso é venda casada. Igual você vem dentro de um banco, senta lá para conversar com o gerente, faz um pique não sei o que aqui, que aí eu vou liberar um limite para você. É a mesma coisa, isso é uma venda casada. Isso é proibido, poxa. Não, mas lembrando assim... Agora, isso... acabei de falar, nós vamos ter que fazer um projeto de lei aqui, anteprojeto, né, no caso, que é uma indicação de luxo, o Vaguinho pode elaborar e mandar lá para vocês lá, e torcer para o executivo tornar a lei, a procuradora lá sensibilizar e fazer a lei, mandar aqui com o nome da autoria do Vaguinho, virando lei, para o funcionário receber. Não ficar esperando esse tempo todo, aposentar, deduzir, para ela fazer com a verba que ela tem direito, toda vez que ela ganhar a verba. Eu não quis. Eu preferi deixar para aposentadoria. Tem vários funcionários que trabalham assim. Tudo bem, Márcia, mas Eu preferi alguns não funcionários receber. ter o direito de escolha, tudo bem. Aí agora sim, agora impositiva, está Agora, tipo tem que impositiva. ver no estatuto do servidor ou, né, Matheus, se tem alguma lei que já prevê isso lá. Se você quiser fazer uma consulta, Mas, pra Vaguinho, saber, faz uma consulta, né? no mínimo uma indicação, Vaguinho, para o pagamento do quinquênio, quando eles tiverem o direito, não ficar esperando ou estão batendo IPTU. Do que eu conheço do A estatuto, pessoa faz com o dinheiro dela o que ela quiser, ué. do que eu conheço do estatuto, a única previsão de conversão de férias em pecúnia é de 1/3 das suas férias você pode converter em pecúnia. Agora, a férias prêmio eu acredito que seja só gozada mesmo, mas a gente pode fazer esse estudo lá na procuradoria também, não tem problema não. Tanto é que eu vou entrar no artigo agora, ô relator, no artigo 24. Esse artigo 24 aqui, a gente está dando um cheque em branco para o executivo, o que que é? Só para me entender melhor. O Moura já fez a emenda. Já fez? Já fez, na terça-feira. Esse aqui até já foi falou, feito já uma emenda, alterou esse artigo, né? e tirou Ele os até 30%. fez a emenda aqui, deixando que fosse colocado só no orçamento. Na verdade, não é questão de cheque em branco. O que acontece? O orçamento, por lei, você tem, até o Tribunal de Contas entende isso, você tem até 30% do orçamento para fazer movimentações entre elementos de despesa. O que é? Quando a gente faz o orçamento, a gente faz orçamento no ano anterior com estudo praticamente 6 meses antes dele entrar em vigência, né? Tudo isso muda ao curso do ano. Então, preços, a economia, a arrecadação, tudo isso muda. Quando a gente faz a previsão, e até mesmo questão de preços, né? Isso pode alterar no outro ano. Questão de salário, que tem correção monetária, preços de serviços que alteram o reequilíbrio de preço, né? Isso vai depender muito. E às vezes o orçamento que a gente tem lá pode ficar ou acima ou abaixo, dependendo da atividade. Então esses 30%
que é considerado até pelo Tribunal de Contas, é para que a gente possa movimentar esses valores dentro das fichas orçamentárias. Então, na verdade, não é cheque em branco, até porque os projetos de atividade, todos que estão no orçamento, a gente não pode alterar porque ele já é uma lei, né, orçamentária. E qualquer inserção de projeto ou atividade no orçamento tem que passar por aqui para ser aprovado, inserido ou modificado. Então, na verdade, ele não é um cheque em branco, é apenas movimentação de valor orçamentário, tá? Que é diferente de financeiro. Tá, explica pra gente agora os 50 no sétimo. Essa adequação aqui seria o quê desses índices? Eu queria só completar, por favor, essa informação do Gleuber. Claro, Luciane, você tem preferência aqui. Obrigada. Porque, na verdade, esse cheque em branco, muitas pessoas entendem que o orçamento foi passado pela casa, foi autorizado, exemplo, em 21 para 22, 730 milhões, que foi autorizado. Esse 30%, ele não me autoriza a movimentar mais 30%, né, como é a dúvida de muitas pessoas. Dentro do meu valor orçado para o exercício seguinte, eu posso fazer essa movimentação nesse valor de 30%. Por exemplo, eu orcei dar 10 milhões para material de consumo e 5 milhões para outro serviço terceira pessoa jurídica. Dentro desse projeto, eu consigo fazer essa movimentação dos valores orçamentários. Não vai mudar. Eu não estou aumentando um elemento de despesa para aumentar o orçamento. Ele não muda esse 730 milhões, que é 22. Esse valor é fixo. O executivo ele não faz essa mudança, essa modificação. Eu tenho essa autorização, né, em lei de movimentar dentro do valor total, eu transfiro de uma ficha para outra, dependendo da gestão da necessidade. Por exemplo, eu tenho um gasto lá na Secretaria de Obras. Eu não tenho aquele saldo suficiente, eu preciso de 1 milhão. Eu posso movimentar para a Secretaria, sempre que suplementando e reduzindo, para chegar até o limite de 30. Mas não aumenta o meu orçamento. O mesmo valor que é suplementado, esse mesmo valor é reduzido de outra ficha, de acordo com aquela gestão da execução, né, do orçamento. Deu tempo de ler aí, né, Gleuber? Correu aí, leu o item por item. Agora a resposta vai sair até afinada. Vai lá, 57. Né? O artigo 50 ele fala, está dentro do capítulo sobre alteração de legislação tributária. Porque eu vi aqui a adequação do índice de atualização. Nós tivemos uma discussão séria aqui essa semana, não sei se foi Henry ou outra pessoa que fez um requerimento sobre o aumento do IPTU, baseado em qual índice que foi, né? Foi Bigodinho? Daqui a pouco a gente entra até nesse mérito aí, se puder explicar, mas que a Márcia está aqui, e é presidente, a chefe de finanças lá. A secretária que fala, né, Márcia? A palavra... Aqui a gente fala... Mas vamos lá, no 50 aqui, 7. Adequação de índice de atualização monetária dos tributos municipais. Acho que é de forma a compensar, está faltando a letra R aqui, de forma a compensar as variações inflacionárias domésticas e tenham relação com a variação de preços ao consumidor final. Você está tocando aqui, você está tocando aqui de novo. Você falou 50? 57. Ah, tá, 57. Eu disse 50. 50. Artigo 50, inciso 7. Parágrafo 7, né, no caso. No caso, o que acontece? Então, te peguei de surpresa, então, né? Sem querer. Na previsão, o que acontece? Quando a gente faz a estimativa de receita, a gente pega todas as receitas do município. Os tributos, né, IPTU, ISS, TBI, todos esses tributos, as taxas, tudo isso. Obedecendo o quê? A arrecadação do ano anterior, né, com a projeção. Porque a gente tem dívida ativa no município, né, desses tributos, a gente tem, desses impostos, e taxas também. Então, a gente faz a estimativa caso o município venha receber, né, esses recursos. No caso aqui, o que a gente precisa observar é qual é a taxa que é cobrada, né, que a gente tem o valor de cada taxa, de cada imposto, a gente tem os valores cobrados por metro quadrado. Né, e essa valorização, para ter essa valorização monetária ou de IPTU, terrenos, né, que aí vai o valor do metro quadrado, isso precisa estar previsto na legislação. No caso da correção monetária, a gente já tem até pelo Boletim Focus qual é o índice que deve ser utilizado, né? Que no caso o IPCA ou o GPM, dependendo da variação ali, mas normalmente aqui a gente até colocou no artigo 56 o IPCA, né? Os valores constantes da proposta orçamentária, que terão base por preço, né, de junho de 2022, baseados no IPCA, exatamente porque
é um índice mais conservador, né? Ele tem menos alteração em relação ao IGPM, né? Que é inflacionário. Então, na estimativa da receita, quando você fala aqui no item 7, a revisão das isenções de tributos municipais, aliás, a adequação do índice de atualização monetária dos tributos municipais de forma a compensar as variações inflacionárias domésticas e que tenha relação com a variação de preço do consumidor final. Ou seja, o índice que deve ser aplicado deve estar compatível com o mercado e variação de preço. Não adianta eu ter um índice que vai aumentar muito se eu não vou ter receita. Você tem de cabeça o índice que foi aplicado no IPTU esse ano? Não? O IPCA. Mas você tem o valor percentual? Não tem. Tem como vocês conseguirem com alguém lá agora, via WhatsApp? Isso eu consigo. É porque foi debatido aqui terça-feira, Luciano, e muito debatido. Que vocês mesmos, servidores, tiveram 10,03, salvo engano, em janeiro, que foi a inflação dos 12 meses. Acho que foi 10,03, nem me recordo direitinho, mas foi alguma coisa nesse sentido. E agora o valor do IPTU foi maior. Foi o questionamento aqui na casa. Então, a gente recebe via WhatsApp, você vê que os meninos ficam no WhatsApp, ó, porque é 500 demandas por dia. E eles não estão errados, não, eles têm que responder todos os munícipes. De 500 a 1.000 mensagens, cada um deve receber aqui por dia. E o IPTU foi o alvo essa semana, local, que está pouco para eles acharem. Eu mesmo aprovei uma lei aqui ano passado para isenção de emissão de CND, para emissão online de parcelamento, de dívida, para o pessoal, acho que ia antes perto do fórum, né? Lá tinha um local lá que fazia parcelamento de IPTU, de dívida ativa. Hã? Não, quando a pessoa ia parcelar seus débitos que já estavam vencidos, eles iam ali perto da prefeitura, da frente do fórum. Execução, não é? Pois é, aí eu falei, até implantação, não sei se vocês já fizeram, fizemos uma lei aqui para ter isso no sistema, para a pessoa entrar lá e parcelar, para não precisar deslocar mais para ir pegar ônibus ou carro, gastar gasolina, o que for, para estar no sistema de vocês. Tem uma lei já aprovada para isso também, para vocês colocarem essa implantação. Se não colocaram, vocês podem pedir lá ao pessoal do sistema seus, eu mando a lei para vocês. Ô Cris, se der tempo de você olhar aí, são as duas leis da CND, certidão negativa vocês estão já implantando, deveriam devolver para o munícipe, os últimos 5 anos, que eu falei com a procuradora aqui, tem um anteprojeto lá, 37, para ela devolver, que todo mundo aqui dentro da Casa Legislativa falou que estava cobrando irregular, e eu já tinha feito o anteprojeto de devolução. E já que ela assumiu aqui a procuradora, devolvesse até através do IPTU, parcelado, para não onerar tanto o município de uma vez, parcelava em 5, 10 anos também, para descontar para o munícipe, já que o munícipe pagou errado, tirando certidão negativa de débito durante 11 anos, que ela alegou que desde 2009 existia a lei. Eu falei, interessante, tem um anteprojeto 037 lá para a senhora fazer justamente isso, porque quando a mamãe faleceu, eu fui lá, tirei certidão negativa de graça, em Guarapari, em Luz, sem sair de casa, só no computador, e de graça, tanto do município quanto da munícipe. As duas coisas eu consegui gratuito. Foi aí que quando eu entrei, eu fiz a lei, aprovada por todos os pares aqui. Essa foi aprovada por todos os pares que estavam presentes. E até ontem não foi devolvido esse dinheiro. Agora, se não está no sistema de vocês, pede lá para implantar. Para a pessoa que quer pagar, o município eu tenho certeza que vai arrecadar até mais. Se ela tiver no sistema implantado uma facilidade de negociação de dívida, com parcelamento do jeito que ela quiser lá, se tem juros, se não tem, quanto tem refis, o que tiver lá implantado, até a arrecadação de vocês vai aumentar. Pede ela com carinho, Matheus, que é procurador, né? 037, é um anteprojeto, para pôr em prática. Não precisa nem pôr meu nome, não, para pôr do executivo. Pode pôr do executivo aqui, a gente não tem essa vaidade. A gente gosta até que seja feita as coisas, porque quem ganha é o munícipe, né, Lelei? 37. Não é isso, Cris? Dá uma conferida, por favor, anteprojeto 37. E a implantação no sistema do parcelamento de dívidas ativas. Viu, Márcio? Parcelamento de dívida ativa no sistema. Já é lei, vocês têm que pedir isso para implantar. Pessoal da informática, coloca aí no sistema. É um benefício para o contribuinte, porque ele tem que ir lá, sair de casa, fazer gasto, e chegar lá, ainda fica lá sentado e pega aquela lista cheia de papel, 4 papel de IPTU, de 5, 10 anos atrás,
ele vai embora, é 5 anos é o máximo, né? 5 anos, ele vai embora, o que eu vou fazer aqui com esse papel? Em casa ele vai ter a opção de escolher no computador, pô, tá assim, 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 essa forma que eu posso pagar. É tipo um carnezinho mesmo de loja, mas se coloca no sistema, já é lei. Isso tem que ser implantado lá com o pessoal da informática. Até ontem eu não vi lá implantar, não. Se tá, depois vocês me mostram. Que a gente vai enviar até o link para diretamente. Eu tenho certeza que vocês vão aumentar a arrecadação lá do município. 0,25 anteprojeto? 0,25. Que é muito anteprojeto, indicação de luxo, né, André? E a gente acaba se esbarrando e trocando 2021. Isso. E tem o projeto de lei, as 2 projetos de lei, foi bem no comecinho mesmo, em janeiro, lei da autoescola, pode me lembrar melhor. Em fevereiro a gente já aprovou e virou lei rapidamente. Foi rápido. Foi coisa de dias. Já, em março nós já estávamos com ela aprovada, as 2 leis. Então, implantar no sistema para facilitar para o município, né, André? Continuando aí, fazendo um favor, o Gleuber. Nome difícil, rapaz. Costume. Mas como eu estava dizendo, é o seguinte, então a adequação dessa atualização monetária, ela vem exatamente para você colocar de acordo com o mercado, né, o índice de correção que é viável para o pagamento, no caso, né, de IPTU, de taxas, né, dos tributos municipais. Porque se você não ou coloca algo que é superior ou algo, né, aí sua arrecadação provavelmente vai diminuir porque as pessoas não terão condição de pagar. Então, o que prevê aqui é a adequação do índice, no caso de uma atualização de valores, tá? Não é a correção, é de valores. Tá, mas aí você está falando do consumidor final, ou seja, a dona de casa, né? O senhor de casa lá. Não, é o consumidor final, né? Deixa de ser o consumidor final, né? Porque você pega todas as taxas dos tributos municipais, é o consumidor final. Só uma parte, o Gleuber. Então, isso aí justificaria o aumento do IPTU? É, né? Não entendi. A fala sua aí justificaria o aumento do IPTU? Na verdade, não é que justifica o aumento do IPTU. Na verdade, ele já tem a correção normal, né? Todo ano. Ele está falando que é o valor do preço. Aqui nesta lei, nesse projeto de lei, está falando sobre a alteração do valor da planta genérica. É diferente. Valor se eu tenho uma taxa que custa o IPTU. Hã? Exatamente. Mas é isso que está falando do valor do tributo municipal. Se eu vou alterar o valor, se eu tenho um imposto vou falar que o metro quadrado é R$300, eu vou alterar a planta genérica daquela localidade, passa a ser 450, eu tenho que explicar por quê. Essa alteração aqui que está falando disso. Se eu tenho uma taxa que para tirar determinada certidão é R$10, eu estou alterando ela para 15, por quê? Entendeu? Eu estou alterando o preço, então é a correção. É diferente da correção de IPTU. A correção de IPTU ela já pega pelo valor de inflacionário, que na nossa lei é o IGPM que está sendo colocado. No qual aqui a gente está sugerindo o IPCA, exatamente porque ele é mais baixo, né? Que é o preço de mercado. Conseguiu o valor do percentual e do IPTU, não, né? É porque eu estou baseando, igual falando aqui com o Matheus aqui, e não tem que ficar nada escondido, é claro. Se vocês calcularam o IPTU sobre o IPCA do ano passado, vocês tinham que seguir o mesmo percentual do salário mínimo. Só que... Se agora é os 12 últimos meses recorrentes, aí beleza. Aí é de maio do ano passado até maio desse ano. Aí pode ter uma variação de janeiro desse ano, que a inflação subiu mesmo, até maio. Tranquilo. Mas o certo seria dos 12 últimos meses do exercício anterior. Nós aprovamos a LOA. É porque é acumulado até que venha a base de cálculo do IPTU para ser lançada, né? E lá no nosso artigo 506 do Código Tributário, né, municipal, que é a Lei 360, ela fala sobre o IGPM. E o IGPM mas o IGPM é sobre o IPTU arrecadado. Oi? O IGPM, que eu até falamos aqui agora em Matheus, que o Matheus pode explicar. Matheus, por favor. Sobre os instituídos e arrecadados, não... É a base, né? É a base. É a base. Que é o preço de mercado, né?
Nós vamos ter que adequar de alguma forma o salário dos Dos servidores com É por isso que a gente o traz. índice do IPTU. É por isso que a gente traz aqui na própria lei que você está vendo aí no artigo 56, a mudança do índice. É por isso que a gente traz aqui. Aqui tem dois, né? O Exatamente. IPCA e IBGE. Hã? Tem o IPCA e IBGE. Não, porque é publicado pelo IBGE, né? Isso. Então é mais uma utilização do IPCA. Por Aham. isso que a gente traz aqui a modificação do índice. Não, entendi. Exatamente porque o IGPM ele é mais volátil, né? Realmente a variação dele é completamente diferente do IPCA. Por isso que a gente traz esse índice aqui no artigo 56. O 69, alteração. o 69, vocês falam sobre o IMPAS aí. Explica aí um pouquinho para nós aí, por favor. Porque servidores do IMPAS, então, o que nos cobra em rede social, né? Não sei se os colegas aí são também defensores aí dessa classe. Lógico que a gente está aqui para defender todo o munícipe, mas os servidores do IMPAS sempre tem alguma coisa a questionar. E um dia vocês serão. Alguns não. Alguns não, vamos corrigir então. Mas a maioria será, né? E tem muitos aqui que eu conheço que são e estão lá e fazem ponderações. O que vocês têm para dizer para o pessoal do IMPAS aqui nesse artigo 69, por favor? Na verdade, o artigo 69 que você está falando é que a proposta orçamentária do IMPAS deve ser encaminhada para o Executivo até Isso. 31 de julho. E aí, Apenas o que vocês isso. podem dizer para eles? Apenas isso, né? Vocês têm que ficar aguardando o IMPAS ou vocês sugerem alguma coisa dentro disso? Não. Não, normalmente quando a gente faz o orçamento, né, isso daqui também é encaminhado para o IMPAS, até porque o cálculo dele está aqui também no projeto de lei, né, que o IMPAS mandou para a gente. Né, sobre essas ponderações aí, né? Mas vocês propõem alguma coisa para o IMPAS, não? Não, a gente não propõe. A gente não propõe até porque a gente não pode, né, interferir na execução do IMPAS. Mas essas ponderações aí tem que funcionar ver realmente com o IMPAS, ou questionar lá, né, o que... O IMPAS determina de acordo com a nossa arrecadação. O mesmo anexo que a gente manda para cá, a gente manda para o IMPAS, para eles fazerem o cálculo deles, né? E manda o orçamento para a gente. Né? O artigo ele determina, né, a data de encaminhamento para o Executivo, para a gente unificar as peças, né? Executivo, Legislativo e IMPAS, para apresentar para o Legislativo. Né? Então, aqui ele determina só a data, a consolidação dessas informações para o Executivo até dia 31 de julho, tanto o IMPAS quanto o Legislativo, para a gente montar toda a peça orçamentária. A previsão de arrecadação do ano que vem, para nossa audiência que é rotativa, foi falado segunda-feira aqui, eu acho que, salvo engano, 740 milhões. Está dentro disso? A gente vai rever a questão do valor, até porque a gente pega aqui no nosso anexo, né, ele tem um valor um pouco maior, né, baseado nos cálculos. Mas a gente só dá a precisão mesmo quando a gente pega o orçamento da União e do Estado, que são as transferências que a gente recebe, que é publicada em agosto. É ela que determina para a gente. A gente pega aqui a projeção diante das duas esferas, né, junto com a nossa receita, e a gente estima. Se for considerar o nosso aumento aqui, o orçamento chegaria até mais do que isso, né? Chegaria a quase 800 milhões. Mas como isso que vai ser determinado é quando a gente receber, né, quando for publicado, na verdade, o valor de transferência, aí, no caso do orçamento da União e do Estado. Dentro do projeto 098, né, ano passado, por exemplo, das emendas impositivas, estava 540, salvo engano, 520 milhões, né, arrecadação? 470. Você tem o valor já do ano passado aí? Não, aqui eu não tenho. Até o Moura falou aqui na outra reunião, né? Que ele vai estar na casa dos 700 e... porque fica... Valor, que eu não a gente... É 540, né? Para o próximo, né? 540. Não, desse ano agora? É 540. Tá, e tem a arrecadação do ano passado, você não tem ela aí? Não, aqui eu não tenho. É porque a emenda impositiva, voltando para ela, que é interesse dos vereadores aqui, para aplicar na cidade onde precisa, é saber esse valor, para também saber se não houve perda da emenda impositiva. Que a gente destinou 237.900 e poucos reais para cada
pasta. Saúde 50% e 50% para os outros. Porque a base de cálculo também dos vereadores foi uma estimativa. Se a arrecadação foi maior, os vereadores teriam direito também de fazer uma emenda dentro do anteprojeto, no meu entender. Entendeu, relator? Vamos supor que 480 era a estimativa e arrecadou 600. O percentual da emenda impositiva do vereador não seria sobre 480, seria sobre 600. E se ela for menor, nesse ano, eles cobrariam da gente. Olha, foi a mais ano passado, sua emenda impositiva, e nesse ano nós estamos destinando um valor mais baixo. Por causa disso, para compensar. Seria o básico. Seria o básico. Entendeu, Gleu? Eu entendi, sim. Eu estou partindo para a prática. Teoria é agora, né? Mas para a prática mesmo, é saber o valor exato para saber se a gente fez a emenda impositiva dentro do valor certo. A grande dificuldade essa é uma dificuldade, porque a gente faz tudo antes. Tudo é previsão, né? Durante a execução. E é claro que toda previsão também dentro do recurso próprio do município, né? Porque às vezes a arrecadação ela pode aumentar, mas aí tem que ver que tipo de receita que a gente teve. A origem do recurso era muito importante para ser determinada a emenda impositiva, né? Porque às vezes a gente pode ter um recurso maior dentro de uma outra, de um outro recurso tipo vinculado. Vou dar exemplo aqui do Fundeb, que a gente teve um aumento de 23,33%, automaticamente o nosso município vai receber mais. Mas isso não vai incidir sobre a emenda impositiva. A arrecadação aumenta no geral, mas dentro da receita do recurso próprio, não. Entendeu? Então tem que ser verificado exatamente isso. Relator, para o pessoal de casa escutar, por favor. Ô, Gleuber, mas quando do lançamento da emenda positiva, praticamente você já tem uma ideia de quanto que vai fechar, porque não vai sair muito fora, se for, porque já está praticamente no final do ano. A diferença costuma ser pouca. Acho que vai ficar faltando só dezembro para fechar o negócio. Isso. Por isso que até o Moura pegou os dados, né, para fazer o cálculo novamente, com base até o formulário que a gente tem que mandar em agosto, que foi até um objeto de emenda aqui, né? Exatamente para poder ter uma maior precisão dos primeiros 6 meses aí, para saber mais ou menos o valor da emenda impositiva que vai ficar na receita corrente líquida, né? Pode ter alteração, sim. Não estou falando que não pode ter alteração. Eu tenho até que estudar um pouco mais sobre isso, de como que faz, se realmente tem modificação ou não, diante da arrecadação, já que foi a previsão, do que foi executado de fato, né? Porque a execução também, às vezes a arrecadação, a previsão pode ser maior, mas arrecadar menos, e a emenda ficar maior, também pode acontecer. Então, mas como ela entra no orçamento, né, e o orçamento é aprovado e é o exercício, essa modificação aí eu não sei como funcionaria. Isso aí a gente precisa até entender direito como fazer. Se não chegou aí o percentual do valor do IPTU, para a gente poder passar para a população e ficar uma coisa bem transparente, clara, Deixa eu ver aqui. foi aplicado para todo mundo o mesmo índice, né? Ou tem variação de zoneamento? Não. É o mesmo valor percentual. E também eu queria essa dúvida para o relator, até colocar aí, viu, relator? É referente de janeiro a dezembro a correção ou é dos últimos 12 meses? Quando é feito em maio, que foi entregue para a população? É de 12 meses, de junho a maio ou é de janeiro a dezembro? Essa informação é muito importante para todo mundo saber realmente, para ver se o cálculo está até correto e conferir se há diferença ou não, por quê? Porque a gente fica sem saber de responder o munícipe dentro de casa no WhatsApp, qualquer coisa, qualquer local aqui na Câmara, qual o percentual aplicado. A gente tinha que saber essa informação, né, Lelei de Salão? Para a gente passar para a população uma coisa mais transparente. Pode fazer até a ligação aí, a gente aguarda aqui, não tem problema não. Mas outra coisa, enquanto alguém pode responder, se for a Luciene, enquanto o Gleuber procura saber a informação correta lá para a gente, essa diferença de implantação de sistema, de um para o outro, fez muita reclamação aqui na casa também. Muitos vereadores aqui trouxeram aqui que não conseguiam emitir boleto, né? Teve algum prejuízo para o município? Deixamos de arrecadar algum valor? Ou está tudo dentro da normalidade, com a liberação da água das guias? Houve perda no município nesses 4 meses aí dessa peleja desse sistema lá, da implantação dele, não?
O guichê arrecada, mas o munícipe que Teve- via internet não. Não, a gente passou por problema assim. O IPTU 2022 foi lançado totalmente digital. E nós montamos pontos itinerantes para aquelas pessoas que ainda têm aquela cultura de imprimir, né, a guia, levar para casa. Entendeu? E o atendimento no guichê está normal, não foi paralisado. Talvez a demora um pouco mais por causa do sistema, né? Estava adaptando esse novo sistema. Mas houve arrecadação, sim. Entendeu? O nosso IPTU normalmente vence em abril, nós colocamos para julho, agora no dia 11. 100% digital. Fiz uma sugestão de um posto de ISS, né? Próximo ali do Megspace, vamos falar, que todo mundo conhece, ponto de referência, porque ali tem a VLI com mais de 400 caminhões por dia. E por eles serem autônomos, nós devemos perder muita arrecadação de ISS. Porque eles tiram a nota e levam para a VLI receber, os motoristas. Fica a sugestão para vocês, pois eu tenho informações lá que muitos motoristas pegam notas na sua cidade e levam lá para receber. Ou até notifica a VLI para poder fazerem eles tirarem a nota aqui. Aí ficaria a sugestão do posto de ISS, que é uma arrecadação direta do município. 400 caminhões no mínimo, com 30 toneladas de minério todo dia. Quantos motoristas estão deixando de vir cá e arrecadar o ISS? Eles não vão parar a carreta lá na porta da prefeitura para ir lá tirar uma boleta de ISS e ir lá receber, de prestação de serviço. Fica a sugestão para vocês. São vários caminhões, Vaguinho, vários caminhões da VLI. 400 ali no mínimo. 30 toneladas. Imagina quanto que não é o valor disso arrecadado do serviço prestado do frete. E o município está deixando passar, escorrer pelos dedos isso aí. Outra coisa, sugestão, fica para a Procuradoria, a implantação de um alvará entre Capitão Eduardo e Ribeirão da Mata, do tráfego dos trens, pois os vagões que passam de fora a fora, a VLI somente paga lá. Eu sou um defensor da VLI aqui, hein? Mas falar o justo, a VLI causa transtorno para os beira-linhas de fora a fora, diários, com barulho de locomotivas e vagões, que deveria ser cobrado um alvará itinerante de relocação de um ponto até o outro, dentro do município. Já existe município com isso, salvo engano. Acho que Prudente de Moraes, alguns municípios já fizeram, para eles pagarem um alvará de translado, de uma ponta a outra, não somente no local de Porto Seco deles. Porque os vagões deles transitam dentro do nosso município. Trazem desconforto na parte baixa, por exemplo. Então, elabora um projeto de lei, pode trazer para casa, acabei de falar agora há pouco, não precisa pôr meu nome em nada, pode ser totalmente a benesses de vocês lá, projeto de lei elaborado pela Procuradoria do Executivo. Manda para a gente um projeto de lei para aprovar, para poder cobrar esse alvará de translado dentro do município, dessas empresas que fazem o uso da linha férrea. Quanto nós estamos deixando de arrecadar? E quanto que eles estão, que vai reverter em benefícios, serviços essenciais, esses beiralinhos sofrem diariamente. Diariamente. Fica aqui uma sugestão, tanto do posto de ISS para arrecadação lá próximo dos caminhões, que os motoristas estão indo na cidade deles. Eu, por exemplo, se eu morasse lá em Curvelo, vim cá carregar, eu vou tirar a nota aqui em Santa Luzia para me receber ali? Não, quando eu for lá na minha cidade, deixo o caminhão dentro de casa, vou lá na prefeitura, tirar a nota e vou lá receber. Você já imaginou quando nós estamos perdendo? Faz uma base, vai lá e tira um posto de ISS lá dentro, lá. Põe naquela avenida Engenheiro Januário lá, um posto de ISS lá itinerante lá. Você vai ver quantos motoristas vai lá dentro desse posto tirar a nota. Que vai estar do lado dele, ele vai lá dentro para receber na hora. Ele não vai ficar perdendo nem tempo de ir na casa dele. Sair da casa dele para ir lá na prefeitura. Vai por mim, estou falando uma coisa que eu tenho conhecimento. Viu, relator? É muito caminhão.
muito ISS arrecadado. Fora os terceirizados lá, tem os autônomos lá e tem terceirizado também indiretamente lá. Recebimento. Ele sai com a nota, vai lá e faz a entrega onde tiver que fazer a entrega. Hora de receber é prestação de serviço. Ele é autônomo, ele tira nota. Ele vai numa prefeitura qualquer e tira a nota. Se ele tem um valor mínimo lá, né, o máximo, aliás, por ano, que o munícipe pode, não sei se é 20 mil, tem um valor mínimo na prefeitura, que você, um munícipe normal, prestou um serviço de pintura para mim na minha casa, vai lá e tira. Mas se você passar daquele valor, a sua alíquota aumenta. 2% que seja. Não é isso? É isso. Deixa eu te falar, e a Engenheiro Januário vai aumentar a arrecadação e vai fazer lá um asfalto novinho só de arrecadação de ISS. Eu tenho certeza. Véio. Apesar que a VLI sempre entra com os produtos lá, a maioria das vezes, e a prefeitura com a mão de obra, tá? Já aproveitando, a VLI mandou nota oficial, que eu mandei para todos os vereadores, né? Aproveitando a audiência, que nós estamos ao vivo aqui, sobre aqueles rejeitos jogados lá, nada a ver com a audiência pública, mas vale ressaltar, todos os vereadores já foram informados, a Leia, que é representante dela entre VLI, município e executivo, entre munícipes e executivo, já ligou ontem, pediu o telefone da Secretaria de Meio Ambiente para explicar, eles estavam simplesmente retirando os entulhos que os moradores jogam e colocando num local para depois de tudo pronto, pegarem naquele local e darem destinação certa. Vereador, só uma parte aí na sua fala, eu fiquei até preocupado agora com essa questão do ISS aí, da prestação de serviço dos carreteiros aí, que qualquer carreteiro, viu? Que vem nessa cidade aqui, que é um direito deles, tá trabalhando, mas querendo ou não, faz o uso aí das nossas vias. Cara, sinceramente, você levantou uma bola que eu fiquei preocupado aqui agora, porque vem, usa e não deixa nada de arrecadação para o município. Por isso que eu estou falando. E não é só a VLI. Várias empresas, eu estou falando só da VLI. Imagina, quantas empresas são? Então, a gente pode pensar assim num posto ali, ô Gleison Johnny. Eu tenho certeza que os motoristas dali daquela região todinha, tem cimento, tem assoforja, todo terceirizado. Se tiver um posto de ISS ali, é o local de maior produção nossa, de Santa Luzia, de arrecadação, deve ser ali. Maior arrecadação do município em parque industrial deve ser ali. Não sei se os meninos têm a bola aqui para levantar para a gente, mas quanto que nós estamos perdendo de arrecadação? Quantas empresas industriais estão ali? Os caminhões passam todos ali, tanto que nós estamos alencando a ponte viaduto, ali para tirar o transporte todo dos caminhões aqui do centro histórico. Serão cerca de aproximadamente 2.000 caminhões. Se tiver um posto de ISS ali, eu tenho certeza que no outro mês vocês vão vir cá agradecer. Fala, Gleison, aumentou a arrecadação lá mesmo? Você estava certo? A gente anotou aqui para fazer... É porque, ficam as sugestões, porque a gente vê o dia a dia, a gente vivencia, a gente que vem de família de caminhoneiro, lá em casa começou até com Kombi, a gente vem de família de motorista, de Gontijo, de Impala, de longos anos, a gente sabe, papai era autônomo, chamava, não sei se chama ainda, André, você pode me corrigir, RPA, chamava RPA, a gente ia receber, a gente tinha que tirar essa notinha, a gente chamava RPA, levava na TNT, lá em Venda Nova, tirava aqui em Santa Luzia e levava lá na TNT, transportes em Venda Nova para poder receber. Nós não íamos lá em Venda Nova tirar a guia, não. É o recibo de autônomo, justamente, RPA. Estou lembrando aqui coisa de 30 anos atrás. Mas se fizer ali um guichê ali, itinerante, como vocês estão fazendo de guia de IPTU, faz lá um teste lá uma semana lá, de ISS, avisa as empresas lá, nós vamos colocar guia de ISS aqui diretamente para o motorista não ter que arrancar o caminhão. Com certeza. E todos os motoristas ali em torno vão ficar sabendo, vai parar o caminhãozinho lá, vai tirar a sua notinha, vai lá receber, porque o que a gente pode fazer é sugerir, né? A competência está aí, o pessoal que é de procuradoria, a arrecadação também desse translado de locomoção de vagões de trem e trem. Índice pequenininho,
que a empresa é multimilionária, põe lá 0,02, um trenzinho lá pequenininho. Você vai ver quanto que vai dar esse 0,02, 0,25, que seja, só de translado dentro do município. E fora para a manutenção da beira-linha, que o domínio é deles. Salvo engano, 15 metros cada lado. Eu não tenho a metragem certinho aqui não, a Marinha 30 e eu acho que eles são 25 ou 30 e eles são 15. De cada lado, você não pode construir nada, mas igual eles estavam lá pegando o rejeito das pessoas e colocando no local, e foram milhões de críticas. Mas eu estou aqui também para cobrar eles também. Estou sugerindo cobrança de alvará de translado dentro do município, para poder até fazer manutenção em volta, em torno desses domínios, e do ISS. O ISS é porque a nossa secretária Márcia Carlota aqui tem conhecimento gigantesco, sabe que a arrecadação de ISS paga hoje, cai amanhã, né, Márcia? Cai direto na caixinha da empresa maior de Santa Luzia, que é a Prefeitura Municipal de Santa Luzia. A maior arrecadadora de impostos, geração de renda, eu acredito piamente que seja a Prefeitura Municipal de Santa Luzia. A maior arrecadação. Agora o percentual estou esperando, para a gente poder finalizar. Está aqui. O percentual, como foi falado, né, foi utilizado o GPM, né, de acordo com a lei, a 360 de 2010. O IPTU de 2022 foi de 17,79%. Olha que absurdo, né? A gente... Lembrando que 17,79%. 17,79%, né? Nos últimos 12 meses, né? No caso do exercício financeiro de 2021, que se fosse considerar os últimos 12 meses até o lançamento do IPTU, daria 23%. Foi né? de janeiro a dezembro? Isso. Porque se fosse pegar o outro da correção no período, porque é o GPM. Mas ainda, se for analisar pelo o que foi publicado, ainda está menor do que o dos últimos 12 meses de 23%. Mas não vamos por esse lado, não. Não vamos levar por esse lado, não, Gleu? Só estou falando o seguinte, que foi aplicado, que está na lei. Que é o GPM, eu sei, mas fica parecendo 3, que seria 24 e é 17 só. O salário aumentou de todos nós aqui, de vocês, sim. 10,03. Então, nosso diminuiu, né? O salário do vereador até diminuiu. Mas eu falo dos servidores, 10,03, salvo engano, em janeiro. Tem que fazer a aplicação em janeiro igual o salário mínimo, porque o salário mínimo do cara lá ganha R$ 1.200, foi para 1.100. O IPTU dele era 100, passou para 117. Por isso um é 17%, o outro é 10%. Por isso a sugestão do índice da planta genérica do IPCA. É a partir do ano que vem. Aí eu tenho que dar os parabéns. Se conseguir fazer e a gente aprovar, se Deus quiser. Artigo 56, que está aí no artigo 56. É porque tem que ter um acompanhamento, senão fica onerando a aposentadoria. Antigamente, eu acho que agora acabou esse problema. Era da mesma forma. O cara aposentava ganhando 5 salários mínimos. Quando ele chegava no final da vida dele, quase, ele estava ganhando 1,5. Porque não reajustava de acordo com o salário mínimo. Acho que agora é sobre o salário mínimo. Que seja o IPTU da mesma forma, porque se o salário do servidor, de todo funcionário, público, privado, é aquele índice, por que o do IPTU é outro? Microfone, por favor. Lembrando, pelo que eu entendi que o Cleo falou, não é reajuste. Como é que é? Correção. É igual o salário do servidor, é correção. É correção, justamente, a correção durante um ano. A correção, André, o aumento que eu disse aqui, eu vou até retificar aqui minha palavra. Eu falei aumento. Não, você está certo. O servidor, foi só o reajuste também, dos últimos 12 meses, né? Todos vocês tiveram o reajuste em janeiro. Aí chega na hora do IPTU, não, agora é o IGPM que vale, é 17, seria 24, se fosse os 12 últimos meses, não sei o quê. Não, gente, se tem que onerar, que onera do mesmo jeito que tem o bônus, o mesmo percentual. Vocês estão colocando na lei, tomara que Deus ilumine
e que seja aprovado e que coloque mesmo. Sugestões feitas, mais alguma ponderação do Executivo? Vocês têm certeza? É o momento de vocês falarem. Mas é uma brincadeira à parte. Exatamente, para tirar as dúvidas. A gente fica satisfeito do que ontem mesmo foi alvo aqui de críticas, né? O Executivo foi ontem, né? De não ter terça-feira à tarde, de não ter um representante. E hoje a gente vê vocês aqui bravamente, plausível de ver vocês presentes, porque é um setor que vai afetar diretamente ou beneficiar diretamente o município de Santa Luzia. É o financeiro. Sem vocês, nada. Se alguém tem alguma dúvida, não sei, em rede social aí, Vaguinho, André, Lelei, Henri, Paulo Pretão, Cristiano Matos, Lelei da autoescola, que estão aqui presentes, tiver alguma pergunta, né, de algum munícipe. Ô, presidente, questões de ordem. À vontade, Paulo Pretão. Bom dia, presidente, bom dia, novos pares vereadores, bom dia o pessoal presente da prefeitura aí e bom dia o pessoal que nos assiste. Ô, presidente, eu gostaria só de agradecer o pessoal da prefeitura presente aqui, porque na última reunião, igual o senhor disse, vocês não vieram e hoje deu para nós pegar vários pontos, fazer vários esclarecimentos aí dos fatos aí do aumento do IPTU, mas até repetindo o que o senhor diz aí, que é o seguinte, que o IPTU, para mim, tudo teria que ser baseado em R$ 1.200, que é o salário mínimo. Agora, uma pessoa que ganha aí seus R$ 1.200, como que eles vão fazer se eles receberam, só no IPTU, eu não estou falando medicamento, só falando em IPTU, 17% no IPTU, isso é muito caro, presidente. Então, eu entendo, presidente, que da forma que nós vivemos hoje em dia, baseado no salário mínimo de R$ 1.200, está difícil viver. Eu não tenho que basear o salário de quem ganha 3 salários mínimos, 2, 4, 5, 10 salários mínimos, não. Eu tenho que basear naquele que ganha o salário mínimo. Porque ele tem que pagar a mesma coisa de nós. Vai ficar muito arrochado, presidente. E se tiver um filho que estuda, presidente? Tem muito problema mesmo que a gente vê aí e sem solução. Porque o salário mínimo vai aumentar 2%. Depois vem uma pancada de IPTU. Nem vou dizer se a pessoa possui carro ou não possui, senão é outra pancada também. Então, onde que o pessoal vai tirar dinheiro? O que quer dizer, a pessoa que ganha um salário mínimo não pode possuir nada, só comer e beber, porque não tem condições. Mas eu observei e agradeço o pessoal da prefeitura aí, pela presença, foi muito bom eles virem, que foram várias perguntas, eu procurei prestar bem atenção, porque a Bíblia diz que quando a gente ouve, a gente também aprende muito. E aprendi muito hoje com vocês aí, audiência maravilhosa. Que Deus abençoe a todos aí presentes aí. Uma parte, presidente. Só pois não, perfeitamente. Aproveitar a fala do nobre vereador Paulo Pretão e agradecer a presença de vocês aqui, que eu sou fã do Gleu, eu já falei com ele, né? O Gleu quase faz parte dessa casa aqui. A gente vê o trabalho e o empenho de vocês todos aí, né, Carlota? O pessoal tá aí, é bacana. E ressaltar aqui, chamar a atenção na fala do vereador Paulo Pretão, que da outra vez o pessoal da prefeitura não veio, mas o que ele quis dizer foi da audiência da saúde, né, Pretão? O pessoal não compareceu. Vocês sempre que são acionados comparecem, né? Infelizmente, essa semana aí a gente teve esse problema com a Secretaria de Saúde. Vocês não, vocês sempre que são acionados estão aqui, comparece para tirar as dúvidas, tentar ajudar a readequar todos os projetos que vem referente à pasta de vocês. Parabéns aí, tá bom? Obrigado, presidente. Nós que agradecemos aí o convite e volto a falar, né? Tem nome da Márcia aqui. Nós estamos à disposição, qualquer momento, ou vocês lá ou aqui, a gente está à disposição, qualquer dúvida que tiver, pode procurar qualquer um de nós aqui, com certeza um encaminhamento a gente vai ter, nem que seja um não, mas a gente vai dar. Mas você pode ter certeza. Fica parecendo, às vezes, um pouquinho ranzinza, querer fazer uma pergunta com artimanha. Aqui, a Casa Legislativa, nesse mandato, está bem coesa, todo mundo se respeita aqui. E a gente tem só agradecer vocês, porque
Antes de ontem foi alvo de crítica. A partir do momento que a gente critica o executivo, vocês estão incluídos também, porque vocês fazem parte do executivo. Vocês são prefeitura. E a gente direciona mesmo a crítica, não tem problema nenhum. A pessoa é que tem que absorver ela como construtiva. A gente nunca está aqui para destruir ninguém, a gente está aqui só para ajudar. E quem nos traz essas demandas é o munícipe que nos pôs aqui, e tem, às vezes, nem munícipe que votou na gente, mas que cobra também, e é um direito dele. Então, às vezes, a gente quer levar a palavra para vocês, e pode ter certeza, não é com mágoa, ressentimento, nem nada, é o que a gente recebe no WhatsApp, Lele da Autoescola, Cristiano Matos, Paulo Pretão, Vaguinho Golo-Golo, André Leite, Lele de Salão, Henry, e todos os outros que hoje não puderam estar aqui por algum motivo, todos eles recebem demandas corriqueiramente. Corriqueiras. Aí fica parecendo que às vezes, pô, o vereador é ranzinho. Não é. O munícipe quer uma resposta. E mesmo que ela seja não. Mesmo que ela seja não. Você mostra carinho, afeto, a pessoa quer uma atenção. É um acolhimento, a palavra certa que a Márcia usou aqui agora. Você acolher o munícipe com uma resposta, a gente fica indignado de ser 17,29? Ficamos sim. Ficamos. Quem dera, é ano eleitoreiro, para mim pouco importa que é ano eleitoreiro, que viesse zero esse ano. O município tem uma arrecadação boa, dá para fazer todos os serviços essenciais e o IPTU é zero. A casa aprovaria aqui, acho que o Vaguinho seria o primeiro a chegar e levantar o dedo, né, Vaguinho? Está aprovado, porque a gente onera tanto o povo, é sofrido, ver o Paulo Pretão falar a verdade ali, a gente escuta, a gente aprende mais. Mas às vezes a gente tem que falar, às vezes, o que está no coração da gente também, porque senão a gente morre amargurado. E a Márcia, como é uma conhecedora do Gleison Johnny, às vezes a gente não briga por uma causa só. A gente briga por todos. A causa é unânime. São tantas demandas, elas são infinitas, como o ex-prefeito falou, são tantas demandas que elas batem na gente que é vereador, para depois chegar em vocês. O munícipe não vai lá na sua casa reclamar, não vai lá brigar com você, que aumentou 17,29, mas ele sai, vai lá no Alto São Cosme, ele vai lá no Santa Cruz, no Lele da Autoescola, vai em qualquer um aqui, bate até na porta, de madrugada, se precisar do vereador. Então, na hora que a gente vai acolher, a gente abraça a causa de verdade do munícipe. E a gente, quando pergunta a vocês e questiona, podem ter certeza que nós não temos nenhuma diferença com vocês. A gente quer o melhor para todo mundo, que é a cidade nossa de Santa Luzia. E a gente só tem a agradecer. Vocês querem tirar para o ímpar ou a Vossa Excelência dá a palavra ali para o Vaguinho primeiro? Vou deixar passar a bola para o Cristiano Matos. É igual eu falei com vocês, a casa é tão coesa que a gente passa a palavra até para o outro. Vai, Cristiano Matos. Parabéns por vossa palavra aí, está conduzindo muito bem a audiência pública, né? A sétima, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para o Glauber. Fala mais perto do microfone. A voz é um pouco baixa, né? É Gleuber, né? Gleuber. Gleuber. É Gleuber, eu falei com você, é um nome difícil. É difícil, né? E o Gleuber, a respeito ali da Avenida Euclides da Cunha, no bairro Londrina, está sendo uma luta aí de muitos anos. Eu não sei se ela está inclusa nessa LDO para o ano que vem. Eu sei que está vindo aí um novo pacotão, não sei se foi aprovado ainda do FINISA, né? E talvez você pode me responder, porque como o nobre vereador Gleison Johnny acabou de falar, e o povo cobra demais da gente, né? Eles querem ouvir um sim ou não. E o que me preocupa como representante do povo, né? Eu estou muito preocupado que as chuvas estão voltando aí, né? Nós já estamos entrando aí em julho, agosto, setembro, né? E as chuvas estão chegando e eu tenho certeza, né? Não é querendo mal para a nossa cidade, a gente sempre quer o bem, mas assim, dependendo da chuva que vier, dessa vez vai carregar os muros lá, viu, gente? Eu estou muito preocupado, eu venho batendo nessa tecla aqui, os nobres pares sabem disso, é minha preocupação, né? Como o nobre vereador, reforçando o Gleison John falou, sem vaidade mesmo, né, Gleison? A gente quer ver
é a melhoria ali para a nossa comunidade. E lá, o Gleuber, né? Lá tá mais ou menos 80 centímetros do muro. E o que o pessoal está pedindo lá? Um paliativo. Eles não querem que faça. Eles querem, o sonho é fazer a avenida toda, né? E conversei com o prefeito, tá para sair a avenida toda. Mas eles querem pelo menos um paliativo, senão a preocupação é tanta ali, senão vai carregar os muros deles. E quem vai pagar por isso? Vossa Excelência pode me responder? Bom, sobre ser específico assim na LDO a gente não consegue, né? Da avenida, o que acontece? Na LDO eu só posso fazer aquilo que está escrito lá. A gente até tem aqui, lá numa parte, vocês estão com o projeto de lei, que fala só sobre a Secretaria de Obras, onde a gente tem pavimentação, asfaltamento de ruas e avenidas, obras de ampliação de rede pluvial, isso tudo vai em genérico. Por quê? No caso de uma situação igual a essa, não só dessa rua, mas qualquer outra, né? O município ele pode executar ou fazer alguma intervenção. Na LDO a gente coloca genérico exatamente porque a gente não sabe como é que vai aparecer. Se eu colocar que é só nessa rua e aparecer uma outra, eu não posso fazer na outra porque eu coloquei nessa. Agora, em relação à situação, né, hoje, eu não consigo dizer sobre a Secretaria de Obras, de como que está esse andamento. Foi dito aí que já foi conversado com o prefeito, né? Qual que vai ser a intervenção da Secretaria de Obras, se ela já tem algum projeto, se ela já tem alguma previsão de intervenção nesse local aí. Isso aí a gente teve que pesquisar lá, perguntar para o Secretaria de Obras, para ver se ele já tem algum encaminhamento aí, tem até local específico. Tem um valor estimado, um valor de 5.800.000 reais, só que o pessoal eles querem saber quando que vai começar. Né? Porque isso a verba... Nós que estamos lá na ponta, interrompendo, o pessoal bate... Não, eu entendo isso, porque provavelmente ela não devia estar nos projetos anteriores. Provavelmente não devia estar. Deve ser por causa do valor do projeto, disponibilidade financeira, e talvez esteja esperando esse financiamento para poder cobrir não só esse local, mas outros locais também, né? Aí eu não sei como é que está o andamento desse projeto lá do Finisa, eu não sei te dizer como é que está o andamento dele. Só que, provavelmente agora, né, se não tiver entrado no orçamento deste ano, né, ou tem que deixar de fazer alguma coisa para poder fazer essa, né? Por isso eu falei que a gente tem que ver com a Secretaria de Obras como que está esse andamento desse local aí. Se consegue fazer esse ano ou não, independente desse financiamento. Porque se não tiver financiamento, a gente tem que o pensar financiamento nisso foi também. aprovado em dezembro aqui pela casa. Isso, só que a gente depende do governo Foi federal, até na né? minha correria, mas nós aprovamos, 40 milhões de reais. E tinha as ruas lá citadas. Isso. Só que a aprovação, ela vai para o governo federal e ainda tem uma outra avaliação. Não quer dizer que será aprovado. Vai depender de tudo, porque eles têm Só a Casa Legislativa que aprovou. Agora está em outro processo. Isso, eles têm um andamento. Tem que passar pela Câmara antes de aprovação, chegar lá. Se for pela reprovado, Câmara, e depois tem a aprovação do governo. aí o município que tem que bancar essa obra aí, né, com recurso próprio, e entrar na disponibilidade financeira para ser executada. Aí, às vezes, é difícil a gente explicar essa demora. É burocrático. Eu não sei se o Gleuber pode me falar e explanar melhor. O município tendo a verba, ela pode ser utilizada lá se ela tiver a caixinha na Secretaria de Obras. E o da verba, chegando da Finisa depois aprovado, pode repor ou não? Não pode repor. Não. Aí tem que, se foi colocado, apresentado no projeto do Finisa lá, que vai ser feito esse local, tem que ser executado lá. Né, porque já está no projeto. Então, Cristiano Matos, tem que aguardar o Finisa então, tem que retornar. aguardar para ver como que vai ser. Com a palavra, o Vaguinho Golo, vereador de Santa Luzia. Na realidade, senhor presidente, só queria parabenizar o senhor aí pela condução da audiência, pelos trabalhos. O senhor sempre que pega uma tarefa dessa aí, conduz ela com maestria. Eu queria mesmo era fazer alguns elogios à Márcia Carlota, ao Gleuber, à Cristina, né, que sempre que é solicitado, vem com o maior carinho, com a maior atenção. Também ao Matheus e a Tatiana,
né? Parabenizar vocês mesmo pelo trabalho de vocês aí. E a gente fica muito feliz porque quando essa casa, né, solicita uma audiência, né, solicita aos funcionários, né, vocês que prestam trabalho pelo executivo, e acontece igual aconteceu aqui na questão, né, da ausência, fica um clima muito ruim tanto para essa casa, tanto para quem, né, para a população que está nos assiste, quer acompanhar e quer saber das informações. Então, eu queria mais era parabenizar vocês mesmos, né, porque sempre que foi solicitado, vocês estiveram aqui presentes, sem medo, enfrentando, encarando e passando as informações que a gente necessita, tá? Parabéns, tá? Só isso. Vaguinho, as palavras suas aí, ficam as minhas, a gente vê que não tem entrave, né? As sugestões, né? A gente está na ponta, a gente está com o povo lá na rua todo dia, então a gente sabe e a gente quer só apresentar mesmo sugestões para eles. Então vamos lá, né? Você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Aqui sempre eu termino, aí eu vou pedir para vocês continuarem conosco aqui, com uma frase aqui. Eu sinto a presença direta de Deus. Tomo rapidamente decisões curtas. Surpresas felizes me sucedem diariamente. Somos rápidos, fortes e corajosos. É por isso e por um monte de razões que essa Casa Legislativa, esses vereadores, são todos vencedores. Peço a todos que fiquem de pé. Em nome de Deus e da padroeira de Santa Luzia, declaro encerrada a 7ª audiência pública do exercício de 2022. Fiquem com Deus, gente. Até uma próxima, se Deus quiser.